Começou, gente, mais um programa do Barró. E olha quem tá aqui hoje. Tava mexendo. Sabe por que ele tava mexendo no celular? Porque ele tava compartilhando o link. Compartilhando o link aqui pro povo assistir, né? É isso aí. Pastor Luciano Scala, seja muito bem-vindo. Muito obrigado que você veio aqui hoje. É um prazer estar aqui. Põe assim um pouquinho mais para cima, assim, ó, para ficar mais próximo. Isso, aí. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? Pois é. Muito bom estar aqui. E você vem aqui quantas vezes você quiser. Toda vez que você tiver divulgar qualquer coisa, você volta aqui. Você pode voltar. Tem pastores aqui que não voltam, mas você volta. Fico feliz de saber. Seja muito bem-vindo. Eu estava falando para ele aqui antes de começar, perguntando se você ainda dorme. Você ainda dorme, pastor? Um pastor dorme ainda hoje em dia? Dorme. Eu preciso me organizar. Nem que seja 2 horinhas. Não, mas eu preciso dormir. E você sabe que eu comecei a fazer Eu tinha prometido para mim que eu não ia mais estudar. Eu não ia fazer nenhum curso. Assim, do nada? Não, do nada não, né? Eu fiz 4 faculdades, uma seguida da outra. Então eu estudei... é verdade. Eu estudei 15 anos, sem parar. Sem parar mesmo? Sem parar. Só em janeiro, lógico, nas férias. Uma na outra, né? Terminei uma graduação, comecei que uma isso, outra. Cara? Que uma isso? outra pós, cursos fora, né? E eu falei, agora chega, não aguento mais. E mesmo com filhos e tudo? Com tudo. Que isso, cara? Toda a rotina de pastor, de casa de operação, com tudo. Nossa. E eu falei, agora chega, não vou estudar mais. E o que aconteceu? Eu... Não resistiu. Sabia que ele ia falar isso. E eu voltei a fazer uma pós-graduação na área de teologia. Que isso? E estou tendo que ler muito. E eu descobri que eu tinha tempo. Porque eu estou tendo que dedicar uma média de 1 hora, 2 horas por dia para ler. Sim. E eu tenho esse tempo para ler. O que eu fazia durante esse tempo que eu não sei o que eu não sei o que fazia. Não lembro, eu já nem lembro, que era tanta coisa. Eu estou me organizando e eu tenho esse tempo. Entendi. Por mais que seja essa loucura, essa correria, sim, você tem que ter um tempo, né? A gente precisa se organizar. Porque o nosso tempo é precioso. Muito precioso. O tempo é precioso. Mais do que o dinheiro, né? Muito. A gente tem que se organizar. E eu percebi que eu me organizando, eu tenho tempo e eu consigo fazer um monte de coisas, né? Entre elas estudar. Voltei a estudar. Olha que legal. Que coisa, não resistiu e voltou a estudar. Mas agora vamos fazer uma linha do tempo, já que você falou isso. Então, sua primeira faculdade foi qual? Dessas 4, vamos pela primeira. A primeira que eu fiz foi filosofia. Filosofia. Nossa, eu imagino que deve ser uma fantástica e uma polêmica também, né? Olha, o pastor está estudando filosofia. Então, existe muito preconceito sobre filosofia, muito senso comum, né? Que a pessoa quando estuda filosofia perde a fé. De fato, a filosofia ela mexe com os nossos conceitos. Então ela nos faz pensar. E às vezes quando você começa a pensar e você começa a refletir sobre algumas coisas podem entrar em questão. Né? Entendi. Então eu fiz filosofia, foram 3 anos de faculdade. Foi a primeira. Isso, concluí. Vamos para a segunda. Terminei essa. Eu fiz uma pós-graduação de bioética. Que isso? Bioética, para quem não está habituado ao termo, bioética Eu não lembro de ouvir essa palavra. É uma disciplina que trabalha questões relacionadas à vida. Entendi. Questões, por exemplo, como aborto. Questões como eutanásia, distanásia. Questões relacionadas à pena de morte. São reflexões extremamente importantes. Eu imagino. E eu fiz essa pós-graduação recentemente. Que durou uns 2 anos, mais ou menos? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Recentemente eu escrevi um livro sobre o aborto. E, inclusive eu poderia... É o seu último agora? Meu último. A dor silenciosa. E eu falo sobre o aborto. Entendi. E foi um tema que eu trabalhei muito na pós-graduação. Eu imagino. Eu fiz essa. É que você estudou bastante, então você tem essa propriedade em falar sobre isso, né? E trabalhar, dentro de uma visão pastoral. Entendi. Porque a questão do aborto a gente pode trabalhar no âmbito científico, no âmbito da bioética, da filosofia e no âmbito da religião. Como que a religião pensa o aborto? Como que o budismo, como que o catolicismo romano, como que as igrejas evangélicas pensam o aborto, né? E eu trouxe isso num livro, preparei um material muito legal. Legal. Né? E foi bem legal. Depois a gente vai marcar um dia. Claro, vamos falar bastante desse assunto, assim. Falar desse assunto. Eu vou trazer até uma mãe que já tem abortado também. De repente. Que aí sai uma faísca ou sai alguma coisa, ou não. Ou não, né? Ou talvez. Porque assim, tem mulher até que já fez, pastor, e também já se arrependeu muito, né? Sim. Como tem aquelas que, olha, eu me arrependo de ter feito, mas se for necessário eu faço outras vezes. É uma questão muito polêmica, né? Eu imagino. Porque ela envolve muitas coisas. Tem a questão do estupro,
Tem a questão do risco da mãe morrer. Sim. Então, são várias questões, não é uma questão tão simples. Sim. Tem aquela coisa, né, que tipo assim, quando não tirar a criança, a mãe pode morrer, né? Ou ao contrário, morre a criança e a mãe fica. Então, e também tem muitas questões. Não é tão simples, não dá para ter uma resposta pronta. Sim. Eu recentemente participei de um programa de TV para falar deste assunto. Entendi. E eu lembro que eu fui bombardeado. Eu imagino. Porque é um assunto que levantou muita polêmica. E deve falar, você nem fica grávido, como você pode falar uma coisa dessa? Muito fácil falar. Entendi. O que a Bíblia fala? Porque a Bíblia tem resposta para tudo. Sim. E a Bíblia fala sobre isso, né? Sim. Então, bom, é um tema muito legal. Eu fiz essa pós-graduação. Sim. Terminei essa, fiz uma outra pós-graduação na área de comunicação. Olha Gestão só. executiva e comunicação. Então, é uma área que eu também trabalhei, que eu estudei, que eu fui atrás, pesquisei, né? Para poder trabalhar dentro daquilo que eu faço. Porque eu sou um pastor, mas também faço comunicação. Sim. Né? Rádio, faço TV. Sim, eu vejo que você vai em vários programas aí de TV. Eu tava com ciúmes, eu falei pra ele, já que você foi lá na HIT, foi em vários lugares, tinha que vir aqui também. Então, tinha que vir aqui também, legal. Então, que você sempre é convidado, né, para poder falar sobre vários temas, assim como esse também que você falou agora. Semanalmente, toda semana, né, eu participo de um debate. Ou na rádio musical também, que eu vejo de vez em quando. Musical, na Adore. Rádio Vida, Rádio Adore. Eu já fui operador de áudio lá da Rádio Adore. É mesmo? Já fui. Mandar um abraço para Elisângela. Faz tempo que eu não vejo a Elisângela. Faz tempo que eu não vejo. Sim. Não, eu acho que a última vez a gente se viu por aí, num evento. Mas já faz um tempo. Mas já trabalhei na Rádio Adore. Eu estou praticamente uma vez por semana, acabo que eu participo lá. Né, participo com eles. Agora é Adore Mais. Antes eu estava na Rádio Sol, que era só Rádio Adore. Agora é Adore Mais. Que é a 102.1 aqui em São Paulo. Isso. Né? Legal. E aí você fez essa e depois mais outra. Eu terminei essa. Eu tinha feito... Já estamos na terceira. Eu tinha feito um curso livre de teologia. Mas não era uma graduação. Não era uma graduação. Era meio que tipo assim, uma noção. Para você ter uma noção, uma coisa básica. Básico, né? Um seminário básico. Daí eu fiz uma graduação. Eu entrei numa pontifícia romana. É uma faculdade católica. Sim. Que aí já foi a quarta. Essa já foi a quarta. 4 anos de curso essa. Caramba. Né? Bem puxado mesmo. Então, essa me exigiu bastante, porque eu tive que estudar os idiomas originais da Bíblia, hebraico, grego. Então, foi bem puxado. Eu imagino. Né? E aí, mas aí também não tem aquele choque de ser católico? Mas também é muito rico em informação, né? A gente vê tantos livros de padres, de muita gente que traz informação muito boa, né? Sim. Assim, as pessoas poderiam ler mais livros como esses. De estudar as fontes, a gente usa essa expressão na faculdade, né? Estudar as fontes. Então você vai tomar da fonte, você vai beber da fonte do catolicismo. Sim. Você vai. Que foi daí de onde saíram os seus projetos sociais também. Meio que ligou uma coisa com a outra. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Você entendeu a forma que eles fazem e foi fazendo da sua maneira. Adaptando a nossa realidade, né? Legal. Dessa foi a minha quarta. Que me exigiu bastante, porque grego, hebraico. Pô, eu imagino. Gente, mas é grego e hebraico. Imagina como deve ser isso. E na época eu inventei de estudar francês junto. Que isso. Foi uma loucura, né? Que doideira, e com filhos e tudo. Com tudo, com igreja. E ainda tinha tempo. Claro, a Vale de Bênção já existia. Já existia, já era pastor. Já fez 20 anos? Ainda não, né? Ela nesse tem ano? 19 anos. 19. Agora, em 2023, 20 anos. 20 anos. Quero desconfiar que eu não vou nessa festa, hein? Vai ser um festão. Eu imagino, são 20 anos a Vale de Bênção. Claro, mas não foi você que fundou. Você chegou, ela já existia. Eu cheguei, ela tinha... Ou era dos seus pais? Vamos fazer um documentário aqui ao vivo aqui da Minha mãe igreja. é a fundadora da igreja. Sim. Começou com a sua mãe. A igreja que ela fundou, a sede, tem 22 anos. E eu fui a primeira filial. Então, a minha igreja, a igreja que eu sou pastor, é a filial. A da Brasilândia é a filial. Filial. Entendi. E essa outra fica onde? Essa fica no Morro Grande. No Morro Grande. É verdade, tem no Morro Grande mesmo. Sim. E tem a outra aqui na Alfredo Margara, aqui com a Rosa Iório também. Na Vila Iório. Na Vila Iório. Temos no Jardim Caraí. Nós já chegamos a ser 14 igrejas. Olha só. Nós tínhamos 14 espalhadas aqui em São Paulo, interior, no Nordeste.
Mas acabou que a gente enxugou. Hoje nós somos em número reduzido. Entendi. Mas para a gente conseguir dar conta de administrar. Entendi. E agora você falou de livro, que você já escreveu um monte. Então, com toda essa experiência, com tudo que você tem, você sempre trouxe isso para os seus livros. Sim. Ou também pegando algum tema da Bíblia e fazendo com o seu comentário, né, colocando as referências bíblicas também. Então, você começou a escrever. Qual foi o seu primeiro livro? São 9 livros. Isso, vamos lembrar os nomes aqui também. São Você lembra livros. todos mesmo? Lembro, são 9. Primeiro foi na época da faculdade de filosofia. Ah, então isso já faz tempo. Faz tempo. Pensamentos e reflexões. Pensamento. Então- Eu lembro que eu li um, mas não lembro qual que foi. Vamos ver que eu acho que eu vou lembrar quando você falar o nome, Mas você vai. vai chegar nele. Eu Esse acho Pensamentos e que Reflexões não, foi não na foi época esse. faculdade de filosofia, É. que eu estava com muitas ideias, muitos conceitos novos, né? Estudando bastante coisa interessante. Eu trabalhei esse livro. Como lidar Legal. com as crises da vida, os problemas da vida. Esse foi o primeiro. O segundo livro, Ainda Existe uma Saída, que eu falo sobre dependência química. Esse, hoje eu vou estar na TV para falar desse livro. Desse livro. Hoje à noite eu estou no programa de TV às 11 horas. E foi daí que surgiu também a Casa de Recuperação ou não? A Casa de Recuperação já tinha, Já tinha antes desse livro. antes do livro. E eu precisava escrever algo Entendi. para dar suporte para os familiares. Legal. Porque às vezes o filho está nas drogas, a mãe não sabe o que é maconha, não sabe o que é cocaína, não sabe como prevenir, Entendi. não sabe nada sobre drogas. Então eu escrevi Sim. um livro que trabalha todas essas Nem questões. percebe que o cara tá drogado, né? na Nem verdade. percebe, nem percebe. Tipo assim, como tava na minha cara esse tempo todo, eu não percebi, né? Legal, aí você fez esse, que foi o segundo. Vamos lá, na linha do O terceiro, tempo. eu escrevi um livro chamado Desconstruindo e Construindo. Eu acho que foi esse, né? Pode O que ser. é aquele é meio fininho assim, né? Isso, esse daí. Que Uma não é capa azul. É, não é isso? Ah, então acho que foi esse mesmo. Esse é o Desconstruindo e Construindo, ele é mais bíblico. né? Sim. Ele é algumas referências bíblicas, trabalho textos da Bíblia, desconstruindo conceitos acerca de Deus, né? Um Deus vingativo, um Deus punitivo. Então são conceitos que a pessoa adquire sobre Deus que vem lá de trás. Então tem que desconstruir e construir uma nova caminhada com Deus. O meu quarto livro foi um livro chamado Os 7 Sinais de Jesus, no Evangelho de João. Esse eu já estava na faculdade de teologia. Esse é teológico. Cheguei de Israel com muita bagagem. Ah, é, você já foi lá. E eu trouxe nesse livro, eu coloquei algumas coisas que eu peguei em Israel. Muita bagagem. E muda mesmo quando chega lá. Muita gente fala que, meu, é uma sensação muito diferente quando chega lá. Porque você... É uma coisa que não dá para explicar. E você tem o olhar na prática, né? Entendi. É, principalmente para você que estudou, né? Uma coisa é você está estudando, ouvir falar sobre o local, e a outra é você chegar lá. Na prática. Né? Entendi. Aí você fez esse também depois que você voltou dessa viagem. Exatamente. Esse daí, com toda a bagagem que eu trouxe de Israel, eu fui no Mar no Mar da Galileia, eu estive em Cafarnaum, eu estive lá no túmulo de Lázaro. Então a minha bagagem é outra, né? Então ali eu coloquei nesse livro. O meu quinto livro foi Olha, ele lembra mesmo, gente. É que ele lembra mesmo. foi As 4 Orações no livro de Jonas. Teológico também. Eu pego o livro de Jonas, os 4 capítulos, divido eles. Sim. São 4 orações ali. Os marinheiros orando, Jonas orando, os ninivitas orando e depois Jonas revoltado orando. Eu falo essas 4 orações. Sim. E Deus ouviu todas. Bem interessante esse livro. Nossa, interessante. Porque Jonas achava que Deus não ouvia os ímpios. E Deus ouviu os marinheiros, que não eram, Sim, sim, não eram sim. servos de Deus, de Yahvé. Né? Depois ele acreditava que Deus não iria ouvir os ninivitas, mas eles oraram. E Deus ouviu. Interessante. Legal, interessantíssimo. Ainda mais a parte da revolta dele também. Sim. Interessantíssimo. Depois ele revoltado, querendo morrer. E Deus ouviu a oração dele. Né? Legal. Depois eu escrevi, não posso perder as contas. Isso, está no sexto agora. Eu escrevi um livro chamado Por Amor à Sua Palavra, que é o meu TCC da Faculdade de Teologia. Ah, sim. O profeta Jeremias, ele fala para Deus: o Senhor me iludiu, o Senhor me enganaste, não vou mais pregar a Tua palavra. De repente, quando eu penso em parar, um fogo arde dentro de mim, e eu não paro, eu continuo. Daí é por amor à Sua palavra. Eu conto nesse livro a história de 3 mártires da igreja, recente. Legal. Martin Luther King, que morreu,
pastor batista. Sim, sim. Missionária irmã Dorothy Stang, que morreu aqui no norte do Brasil. Sim. E o Dom Oscar Romero, que é um sacerdote católico, que morreu também em El Salvador, por causa do cristianismo, por causa do nome de Jesus. Então nesse livro eu falo de pessoas que, por amor a Cristo, entregaram as suas vidas. É muito interessante. Eu imagino. Esse é o 7º. Sétimo agora, 7º. Isso. O 8º livro é um livro chamado O Encontro com Deus na Caverna. Escrevi na pandemia. Ficamos todos nós reclusos, ficamos na caverna, como Davi ficou na caverna de Adulão, e Davi teve encontro com Deus. E eu falo das cavernas que nós passamos, como Elias passou na caverna, como o Davi passou na caverna, com aqueles homens, né, em Adulão, e Deus falou com eles, e Deus teve encontro com eles. Então eu falo disso nesse livro, é bem interessante. E o 9º, que foi último, esse do aborto. Que é sobre o aborto. Eu escrevi um devocional nesse tempo também, dentro desses livros, escrevi um devocional, que é um livro diário, né? É uma agenda, praticamente, e tem frases minhas. Cada dia a pessoa começa com uma frase. Fui coautor de um livro que fala sobre hipnose, que é um livro muito interessante, por sinal. E eu fui o coautor, participei desse livro, mas eu não coloquei nessa conta dos 9, não. Legal. Que esses 9 foram diretamente você, né? Com esses 9. Pastor, e esse lance que você falou da casa de recuperação, já tem então um bom tempo. Esse trabalho que você também faz. É interessante isso, para não achar que é aquela coisa de, olha, o pastor só está ali na igreja, o pastor não faz nada além de só chegar ali e cumprir o seu papel de pregar e sair fora, que é o que muita gente também fantasia, né? Imagina. Mas você tem esse trabalho de, olha, eu vou atrás dessas pessoas, que nem aquele de levar comida também para as pessoas ali na região da Cracolândia. Eu acho muito legal esses trabalhos que você faz. Isso já era coisa sua mesmo, até mesmo antes de faculdade e tal. Você já vinha levando essa bagagem, olha, agora eu estou melhorando ainda mais isso. Pergunta interessante, porque assim, eu sempre fiz esse trabalho, né? A igreja vai fazer 20 anos, os trabalhos existem há 17, 18 anos, trabalho nas ruas, toda semana 1000 refeições nas ruas, né? E eu trabalho com os dependentes químicos. Cara, 1000 refeições, gente, deve ser muito difícil. É um desafio, né? Cara, 1000 refeições. A gente comprou o prédio do lado da igreja para montar a cozinha industrial. Sim. A cozinha vai ter 100 metros, é uma cozinha gigantesca, né? Porque precisa mesmo de espaço, precisa de voluntário, precisa de apoio, precisa de tudo, né? Agora vai profissionalizar. De comida. Porque era muito amador, muito difícil. Agora eu imagino. Mais organizado. Que ainda tem a parte da distribuição, né? Nem tanto só a parte difícil também de fazer, porque é muita comida, mas também tem a distribuição, tem a né? De recurso, Sim. tem a divulgação, Sim. tem a preparação, tem a finalização e tem as entregas. Então, 1000 refeições toda sexta-feira. Refeições. A meta é dobrar. Agora com a cozinha pronta, a meta é dobrar. Sim. E sempre falta para alguém, às vezes? Então, geralmente dá conta. Eu imagino também que às vezes, se faltar, dá até uma dor, né? Alguém chega lá na fila, poxa, acabou. Mas acontece sim. Porque, cara, 1000 refeições é bastante. Então, ou seja, tem mais de 1000 pessoas na rua. Sim. Muito mais. São Paulo existe uma estimativa de aproximadamente 45 mil pessoas. Tá muito frio aí? Esse ar? Não, tá ótimo, né? Mas 45 mil pessoas nas ruas. Cara, 45 mil pessoas. Fora as pessoas que moram em invasão, que a gente não contabiliza, né? Então, tem muitas pessoas que moram em invasão. Sim. E também são pessoas que precisam da nossa ajuda, né? Eu imagino se fosse fazer 50 mil toda sexta-feira, imagina, para suprir tudo isso. Então a gente tem esse trabalho e o trabalho na chácara, a casa de recuperação. Quando eu entrei na faculdade de teologia, eu conheci o que se chama na teologia católica de teologia da libertação, que é uma teologia prática. Eu não sou adepto à teologia da libertação, porque ela tem um viés político. Ela tem um viés político de esquerda, não é a minha visão política, né? Mas ela tem essa visão de socorrer o pobre. E a minha faculdade que eu fiz, ela tem esse caráter, né? Dessa visão de ajudar. Então eu aprendi muito, teoricamente aprendi muito com eles, né? E pude adaptar a nossa realidade.
a minha visão de pastor. Sim. Que é diferente. E eu imagino o que você não deve ver, né? Cada história também que as pessoas acabam compartilhando. E cada pessoa ali, né, que tá, já foi um advogado, um médico, né? Tem muito disso também. Tem, o cara já foi engenheiro, foi não sei o quê, jogador de futebol, isso, aquilo. A gente encontra de tudo. De tudo, né, cara? Pastor, a gente encontra advogado, engenheiro. E a própria pessoa não tem como dizer por que ela está ali, né? Simplesmente acontece. Pô, eu vi uma história de um cara que ele chegou em casa e pegou a mulher no flagra, assim, com outra pessoa. E aí ele ficou malucão, e aí entrou nessa também e não saiu mais. Então... Cara, então são histórias muito loucas. É assim, quem não tem a vivência nas ruas, eu ouço às vezes alguns especialistas políticos falando sobre o problema da moradia em São Paulo, problema de Cracolândia, dependência química, e eu vejo uma grande incoerência, porque quem não tem a vivência na rua... Claro, quem nunca levou um arroz, alguma coisa lá, não vai saber o que é. Não sabe o que está lidando. Sim. Então, geralmente, quando se propõe, quando o governo municipal ou estadual fala, nós vamos resolver a Cracolândia, geralmente eles vêm com o quê? Eles vêm com uma solução. Então, para resolver, nós vamos fazer isso. Só que nós estamos lidando com um problema, eu poderia te colocar pelo menos 10 motivos aqui. Sim. Que levam uma pessoa a morar na rua. Se são 10 motivos que levam uma pessoa a morar na rua... Não se resolve tão rápido assim. Não é uma solução. É, verdade. Porque ali eu tenho pessoas nas ruas com problema de dependência química. Que é um problema. Nós temos pessoas de outros estados. Sim, que veio tentar a vida aqui, não achou um lugar, não conseguiu. Então já é um segundo problema. Não só de outro estado, como de país também. Esse é o terceiro. Eu vi que tem um monte de pessoas que vêm do continente africano, de alguns países do continente, que também estão aqui na rua, infelizmente. Então eu estou lá, eu encontro outros estados, outros países. De vez em quando eu vejo lá um boliviano, converso um pouquinho espanhol. Sim. Vejo alguém do Congo, converso um pouquinho francês. Porque são problemas, são situações diferentes. Então nós temos outras pessoas que vieram da criminalidade. Saiu da penitenciária, não tinha para onde ir. Ou a família não aceitou, né? Parar nas ruas. Então são vários problemas. Então a solução, ela não é uma. Verdade. Existem pessoas com problemas psiquiátricos nas ruas. Sim. Existe o acomodado. Porque ele gostou mesmo de ficar ali, é a vida dele. Ele quer uma vida sem regras. Mas todos são assim? Não. É o famoso, desculpa a expressão, é o vagabundo. Só que nem todo mundo é assim. Sim. Então nós temos vários problemas. Estou colocando aqui 6, mas eu poderia citar mais 10. Vai ter bem mais. Você deve ter bem mais do que isso. A solução não é uma. São várias soluções. Até mesmo que se fosse uma, já tinha acabado faz tempo isso, né? Já tinha resolvido faz tempo. Vamos jogar água. Então vamos criar... Cara, esse negócio de jogar água também já deu muita confusão por causa disso. Hoje aqui em São Paulo existem as cracolândias, as microcracolândias espalhadas. Em bairros, né? Em bairros. No centro. No centro não existe um lugar, existem lugares onde as pessoas usam droga. Então são vários problemas. Sim, são vários. Nossa, pastor, eu imagino como deve ser muito difícil. É um desafio. Que nem tá ali toda sexta-feira, deve ser muito louco. E aí, deixa eu ver se eu entendi. A pessoa que chega ali para poder pegar uma refeição de sexta-feira, quando você está ali levando, automaticamente, se ela quiser uma ajuda, você leva para essa casa de recuperação. Não. Ou você leva para uma outra, como que funciona? Por exemplo, eu peguei aqui a minha Marmitex e falei, poxa, eu tô aqui na rua, mas eu quero uma ajuda, eu quero ir para casa de recuperação. O que acontece? Hoje eu não consigo dar o suporte. Esse suporte não. Não dou. Nem indicar para uma outra casa. Não consigo fazer. Que coisa. Demanda. Mas eu perguntei mesmo por curiosidade, que eu achei que isso pudesse rolar também. Mas é até bom perguntar, porque é uma questão... Você já tira uma dúvida, né? Mas eu não dou conta. Entendi. Não dou conta. Eu não tenho estrutura para isso. Então eu faço o trabalho de alimentar, que não resolve, é uma ajuda no momento, de fato, né? Amanhã ele vai ter fome, mas eu levo hoje, faço a minha parte, e eu não consigo dar um suporte além disso, não consigo. A casa de recuperação eu trabalho com famílias, então a família me traz um dependente, e eu levo o rapaz para a chácara e trabalho junto com a família, e a família me dá o suporte para que eu possa ajudar o dependente da família. Entendi. Eu não tenho condições, né?
a minha chácara ela não comportaria. Se realmente toda sexta-feira alguém quisesse, né? Você não ia ter onde colocar, entendi, faz sentido. E é muito complicado, porque assim, quem é essa pessoa que eu estou levando? Entendi. Tem antecedentes? Se passar mal lá na chácara. Acho que até hoje, né? Todas as chácaras fazem isso. Tem uma triagem antes para poder entender, né? Se de repente a pessoa acaba tomando uma medicação, alguma coisa, e a chácara é responsável por isso, né? A casa de recuperação é responsável. Quem que é o responsável? Então. Né? É verdade, faz sentido. Aí de repente você leva alguém assim do nada, né? Acontece alguma coisa. Mata uma pessoa. Eu não sei quem é. É verdade. Então, assim, eu preciso ter cautela para fazer o trabalho. Entendi. Não é um trabalho simples, é um trabalho... Sim, que também lá, lá em Mairink, né, que é a casa de recuperação, tem isso aí também. Tem toda uma triagem quando a pessoa chega. Toda uma triagem. Para você entender realmente quem é, de onde veio, o que fez. Como ajudar. Como ajudar. Como vai ter casos que não vai ter como, né? Já teve casos que não teve como mesmo? Teve muitos casos. Que a pessoa chegou para mim... Você até quis deixar ali, mas não deu. Porque a pessoa, ela tem um diagnóstico de esquizofrenia. Entendi, faz sentido. Eu não consigo dar suporte. Não tem um médico lá dentro para 24 horas acompanhar. Não tem um enfermeiro lá dentro. Entendi. É tanto que as pessoas me perguntam: é uma clínica de recuperação? Não. Não é uma clínica de recuperação. Então tem essa diferença, né? A clínica vai medicar. Entendi. A clínica tem um médico, a clínica tem um enfermeiro 24 horas. Agora a casa de recuperação é diferente. É uma casa terapêutica. Entendi. Qual é a terapia? Daí as terapias. Entendi. Né? Diferente da clínica. A clínica é aquele suporte clínico. Que se acontecer alguma coisa, o cara vai lá, vai medicar, ele vai descansar agora. A pessoa está com a crise de abstinência, ela vai ser medicada. Cara, que isso, gente. O bate-papo aqui hoje rico em informação com o pastor Luciano Scala, que já escreveu 9 livros, muitos livros. E vai vir mais, né? Vão vir mais. Sim. Eu procuro você ver um por ano, né? Entendi. Eu tenho isso comigo, pelo menos um por ano. Mas também não demora muito para escrever ou não? Quando eu tenho um assunto, quando eu tenho um tema... Aí você senta lá e começa a fazer. Aí vai embora, muito rápido, né? Porque todos que eu trabalhei foram assim. Eu tive uma inspiração, um tema, algo que aqueceu o meu coração. Sim. E eu sou muito assim, quando eu estou focado em algo, eu vou até terminar. Eu só acabo quando eu termino, então eu vou até o fim. Eu não consigo fazer duas coisas. Eu vou fazer aquilo e vou até o fim. Que bom, isso é bom. Que bom que você vai até o fim, aí a gente vai ver sempre lendo aí, sempre recebendo uma informação muito boa. Pastor, eu queria falar uma coisa com você sobre a igreja. Eu estava percebendo uma coisa que, por que será? Você vai me responder isso. Por que será que as pessoas focam mais nessa coisa da igreja? Mas esse fulano faz isso, mas ele não é da igreja. Né? Mas é aquela pessoa, mas ele não é da igreja? Mas não é da igreja? Mas ele não pode porque ele é da igreja. A pessoa foca na coisa da igreja, nem pensa na questão Jesus, Deus, Bíblia, essa coisa toda. Por que será que a pessoa já foca direto nessa coisa da igreja? Mas aquele menino não cantava na igreja? Ele não era da igreja? E não sei o que é a igreja? A pessoa sempre leva para esse, como se fosse esse rótulo, né? Esse rótulo de, olha, a igreja. E a gente não encontra... Você parou para pensar nisso também? A gente não encontra isso, por exemplo, na política, falando de outras religiões. Por exemplo, a gente não encontra um candidato qualquer que ele é católico, ou é espírita, ou ele é budista e receber rótulos, como o evangélico recebe. Sim. Porque o evangélico, a pessoa que frequenta uma igreja, ele é rotulado. Sim. Família vai rotular, os vizinhos, a vizinhança da igreja vai rotular. Ali é a igreja. E o maior rótulo é esse, a igreja, né? Isso é a igreja, porque você... Né? E é um senso comum. É um senso comum de que, por muito tempo, eu sou cristão desde 93. Então eu tenho bastante caminhada. 30 anos já. 30 anos. Então, por muito tempo, o cristão evangélico, ele carregava essa imagem de perfeição. E exigia essa perfeição. Então vivia a igreja. Mas também é uma perfeição que não existe. Não existe, é hipocrisia. Não existe. Os pastores colocavam uma imagem, um rótulo na roupa, na aparência, e não tinha bigode, e não tinha barba, e não tinha não sei o quê, que todo mundo achava que era perfeito. Então por muito tempo carregou isso. E os pastores gostavam disso.
E tem essa coisa também de igreja de porta larga, igreja da parede preta e tudo. Eu ouvi muito isso, a igreja de porta larga. Essa igreja pode fazer o que quiser. Lá eles recebem os gays, recebem os drogados. Lá é desse jeito aí, né? Que é a igreja que não tem aquela perfeição que não existe. Mas a igreja tem para receber todo mundo. Você vai chegar na pessoa e falar assim: não, você não pode entrar aqui, ó, beleza, só até aqui. Fiquei do lado de fora, né? Então, isso daí, na época de Jesus também era, né? Na época de Jesus existiam os fariseus, existiam os escribas, os saduceus, né? Que também queriam impor um jugo que nem eles carregavam, que nem eles davam conta de carregar. E eles queriam impor sobre as pessoas. E Jesus veio para justamente mostrar que nós estamos da mesma forma, que nós não devemos julgar, porque nós estamos tudo ali, ó, na mesma condição de pecador, de miserável, de dependente da misericórdia dele, né? Mas hoje ainda existe isso. Ainda existe algumas igrejas com uma visão mais fechada, né? Mais crítica a esses novos movimentos. A gente vê, você falou, por exemplo, das igrejas de parede preta. É um momento, vai passar. Vai passar isso, daqui a pouco ninguém vai fazer mais isso. Lá na parede preta também ou não? O fundo, eu nem percebi isso. isso. É escuro, né? É preto o fundo, Sim. Mas as paredes são brancas na lateral. Entendi. Mas é uma questão estética. Sim, e também tem aquela questão de vídeo, né? Às vezes até o vídeo fica melhor com a parede preta fundo limpo, neutro, e né? tal. As igrejas tinham aquele desenho gótico antes, apontando sempre para o céu. As coisas mudam. Foram mudando com o passar do tempo. Mas eu até pensei nisso na hora que estava vindo para cá, porque estava vindo, eu pensei em falar desse tema igreja. Porque a pessoa fala muito disso, mas ele não é da igreja. Pensa na igreja, mas não é assim. Não olha mais como a gente está dizendo, olha, mas é um homem de Deus, é alguém que lê, que busca, que não tem a perfeição, mas está em busca de melhoria sempre, uma novidade de vida, né? A pessoa está nessa novidade de vida, está lutando, né? Nessa evolução. É complicado, né? Eu hoje passei dessa fase, né? Eu já passei dessa fase, graças a Deus, de imagem, de rótulo, de querer passar uma coisa. Imagina. É que agora você poderia vir mesmo com o ternão, a gravata e tudo. Já passei. Essa fase de querer impressionar, Sim. De pregar difícil. Eu quero ser acessível. Entendi. De usar termos que talvez... Você mesmo foi criando essa maturidade com o passar do tempo. Sim. Você foi vendo, tipo, pra quê, né, que eu vou ficar assim? Eu comecei a pregar com 16 anos. Entendi. Eu cresci pregando. Que novo. Eu estou na igreja desde os 13. É a idade que tem seu filho hoje, não é isso? Meu filho tem 18. 18, né? 18. Eu comecei a crescer na igreja, tocando bateria, mas com 16 anos eu já estava pregando, 16, 17 anos. Né? Então você amadurece. Bateria. Sim. Amadurece. Já passei dessa fase, hoje eu quero ser o mais simples possível. E já passou até da fase de ficar discutindo, quando alguém vem quer ficar discutindo sobre isso. Eu participo de debates, né? Eu imagino, eu já vi alguns. Às vezes eu sou convidado. Ai, que vontade de trazer mais alguém aqui para fazer o outro. Eu sou convidado, né? Mas eu, por exemplo, no debate, se você já assistiu, ou assista um dia, eu nunca quero ser o dono da verdade. Eu coloco... Sim. Não, eu vou te falar isso não é porque você está na minha frente, não. Porque eu já vi, eu sei que é isso mesmo. É o meu ponto de vista. E quem quiser que escute aí, que tire suas conclusões, né? Acho que foi um dos últimos debates que eu participei, né? O pastor debatedor, ou melhor, o pastor debatedor não, o pastor mediador. Ele chegou em mim e perguntou: mas e aí, você está mudando de opinião? Por causa desse tema, você está mudando de opinião? Eu falei: olha, eu não tenho problema de mudar de opinião. Não tenho problema nenhum. Se eu tiver que mudar, eu mudo. Que não era o caso naquele momento, mas se eu tiver que mudar, eu mudo. Não vejo problema nenhum. Mudar de opinião, mudar de pensamento. Mas ele também já fez isso propositalmente, né? Só para ver também tua reação. Para dar aquela instigada, né? Aquela provocada. Mas, graças a Deus, né? Eu já passei dessa fase. Hoje eu tenho uma outra maturidade, uma outra postura. Legal. Hoje eu não quero ser o dono da verdade, não quero ter a última palavra. Que bom que muitos pastores também pensem assim, né? Que vai mudar muita coisa para eles ainda, né? Ô pastor, e quando chega alguém com aconselhamento, alguma coisa,
também você já deve ter ouvido coisas assim bem absurdas, né? De tudo. De tudo. Tem alguma coisa que você podia citar pra gente que teve uma melhoria? Um exemplo, alguém te procurou e você fala, poxa, eu aconselhei essa pessoa, que bom que ela mudou. Um exemplo, pode ter sido alguém que estava com vício, sim, com alguma coisa. Você lembra de alguma história? Você já está interessante contar pra gente? O que eu acho interessante, né? Alguma que você lembra, assim, que alguém chegou no teu gabinete? Então, dessa pergunta que você colocou, uma grande evolução que eu percebi dos anos para cá, é em questão... De casais. Não, como lidar com depressão. Ah, sim, que é um assunto que está muito em alta e sempre vai estar, né? Muito. E antigamente, alguns anos atrás, eu sou pastor, eu completei 20 anos, agora eu completo 21 anos que eu sou pastor. Nossa. Então eu tenho uma bagagem também como pastor, uma experiência. Sim, sim. E eu já ouvi muito isso. As pessoas colocarem depressão, ansiedade como demônio. Sim, que é o que mais fazem. Como demônio. Ah, tá com demônio. Ai, que frescura. Ai, que frescura dessa menina, desse menino, né? Exatamente. Ah, fica aí dentro desse quarto aí, não sai. Mas né? hoje em dia eu percebi uma evolução muito grande, né? Da parte dos pastores, da parte também até das pessoas. Sim. De aceitarem, de repente, chegar e falar para a pessoa, procure uma ajuda, procure um terapeuta, procure um psicólogo, procure essa ajuda aí profissional, né? É uma evolução que eu vejo, muito importante, muito significativa. Muitas pessoas, com certeza, deixarão de cometer um suicídio, de uma loucura, Sim. pelo fato de entender que precisa de uma ajuda clínica, né? E aí também tem aquilo, né? E também tem aquilo, né, pastor? A pessoa... Você viu como eu faço, né? Eu mesmo que gravo, eu mesmo edito, eu mesmo faço tudo. Então, quando a gente estava conversando, eu estava arrumando a outra câmera aqui. E aí, pastor, também tem muito disso, né? O pastor hoje acaba... infelizmente, tem alguns que fazem isso. Ai, mas olha, eu não sei, eu não vou conseguir te ajudar. Isso aí é demônio, que palhaçada. Vem cá, nós vamos orar, chama aí. E não, ele expõe a pessoa, né? Ai, chama esse outro irmão, vem cá, a gente vai orar, porque eu acho que ele está com demônio aqui. Né? Infelizmente, muitos acontece isso. Outros, como assim, você e muitos outros, procura um psicólogo, procura alguém também, né? Para poder ajudar. Porque a pessoa acha assim, eu não vou no psicólogo, é louco. Eu vou no psicólogo se ele for evangélico. Eu vou no psiquiatra, porque né? não toma remédio. Então, e também tem aquilo, a pessoa achar que é loucura isso. Eu não estou louco, para que eu vou lá? Né? Para que eu vou fazer lá? Ou tem, como eu falei, a pessoa só vai se for um psicólogo evangélico, mas ali está para tratar de um assunto que dependente se a pessoa é evangélica ou não. Ela vai no dentista e não pergunta se o dentista é evangélico. Ela vai no ortopedista e não pergunta, mas você vai na igreja? É que é verdade, mas hoje o mundo está assim. A pessoa acha que o mundo é evangélico. Olha, eu tenho que viver nesse mundo evangélico, onde a farmácia é evangélica, onde a biblioteca, onde tudo é evangélico, tudo. Eu só posso estar junto e ficar perto de crente, né? Então seleciona. Música não evangélica é do diabo. Isso. Agora o filme não evangélico não tem problema, eu posso assistir. Né? O programa de TV não evangélico eu posso assistir. A música é do diabo. É verdade, faz sentido. Eu não entendo qual é essa Se fosse assim, eu assistiria só os filmes bíblicos, só as novelas bíblicas da Record também, né? Bíblica, filme bíblico. Né? Ai, pastor, é um assunto muito engraçado, né? Que se fosse um debate cômico ao mesmo tempo. Porque assim, a gente está aqui, querendo ou não, a gente está nesse mundo, mas a gente está sujeito a tudo, né? A errar, a acertar, tudo. Que nem lembra que teve um papo da maionese Hellmann's, né? Que era do diabo. Que era do diabo, a coca e tudo. Eu falei, então nunca mais vou fazer uma salada de maionese. Tanta coisa era do diabo, né? Imagina, pastor, que não vou comer nunca mais uma salada de maionese, não vou comer nada só porque é do diabo. Mas muita gente pensa isso, mas eu vou comer. Isso aí foi oferecido para outros deuses, outras coisas. Se a gente for para pensar nisso, não vou comer nunca mais nada. Não sabe de onde vem, né? É difícil você ficar filtrando ou selecionando, né? E Paulo fala sobre isso. Paulo fala acerca disso, da nossa consciência. A gente tem que ter consciência tranquila. Nós estamos em Cristo. O ídolo, Paulo fala, o ídolo não existe. Qual que é a tua preocupação então? Verdade. O ídolo não existe.
No sentido de, ele não pode fazer nada contra você. Sim, sim. E também tem aquela coisa, né? O pior é o que sai do que aquilo que entra, né? Exatamente. Então, o que eu falar para o outro é pior do que eu comer uma maionese. Ou comer alguma coisa estragada, né? Eu acho que isso é muito pior, aquilo que eu falo para alguém que eu não deveria falar, ou eu inventar alguma coisa. Sim. Isso é muito pior do que eu comer uma coisa... consagrada. Consagrada ou estragada. Consagrada ao ídolo, porque o ídolo não existe. Sim, né? Sim. Eu estava conversando com um amigo que ele é do candomblé, da Umbanda, alguma coisa assim, que eu não entendo muito dessas coisas. E eu achei muito interessante, que eu falei para ele que quando eu era mais novo, tinha aquela coisa do... Sempre tem até hoje, né? De dar os doces de Cosme e Damião, tinha aquela coisa. E aí eu sempre ia pegar esses doces e eles não deixavam. Eu ficava na fila lá como qualquer criança. E quando chegava na minha vez, eu falei assim, olha, você não pode. Eu falei, mas eu quero doce, está todo mundo pegando doce, por que eu não posso? Ele falou, olha, você não pode. Se eles quiserem, eles pegam para você e te dão, mas você vir aqui e pegar, você não pode. E eu não entendia nada, pastor. Não entendia nada. Depois eu falei, sabe de uma coisa? Agora eu vou em outro lugar. Quando chegou no outro ano, eu fui num lugar bem mais distante. Aí quando eu cheguei lá, a mulher ficou olhando assim, ficou. E falou assim, você não pode. É mesmo. E eu falei, que é isso, gente? Eu vim aqui em outro canto, de novo isso, que eu não posso pegar doce. Ela, você não pode. Você nem deveria estar aqui. Eu falei, mas o que é isso, gente? Que mistério é esse? Aí eu falei, não, beleza. Mas eu comia os doces mesmo assim, tá? Que os moleques pegavam e eu comia. Depois eu falei, não, vai ter outro ano de novo. Quando tiver de novo, eu vou de novo. Alguém vai ter que me dar esse doce. Que foi a última vez. E aí eu fui, acho que foi aqui em Pirituba, algum lugar aqui. E quando eu cheguei lá, estava rolando umas coisas lá, e aí parou. E aí o rapaz disse, você pode falar para ele lá para fora? Eu falei, acho que era até o Anderson que estava comigo, um amigo meu, assim, você pode falar para ele lá para fora? Aí eu falei, tá bom, né? Fui pro lado de fora. E aí ele falou assim, mas não é para ele pegar o doce. Olha. Eu falei, gente, mas que coisa é essa? E aí depois eu conversando com algumas pessoas que são desse meio, falou que, né, que eu tenho alguns amigos que são assim. E eles falaram que não era realmente para mim isso. Não era, por exemplo, de eu não ser dessa religião, vamos se dizer, né? De eu seguir nesse caminho, porque o meu negócio era outro mesmo. Aí eu entendi que eu acho que eu já tinha um chamado, né? Alguma coisa que eu não entendia naquela época. Mas já tinha um chamado. Mas eu já tinha um chamado, uma coisa. Mas não que não fosse, por exemplo, assim, eu comer aquele doce, eu vou passar mal. Não passei mal nem nada. Mas eu entendi que não era para eu estar ali fazendo aquilo, né? Vou trazer uns doces para você, para quebrar esse... Eu não ligo não, eu como qualquer doce, qualquer coisa. Vou passar no mercado, vou comprar uns doces para você. Que legal, isso, traz um doce, principalmente paçoca, essas coisas, eu gosto. E aí, pastor, eu achei isso muito... E eu achei isso muito interessante, porque eu era criança, eu não entendia. Depois, conversando com o pai de santo, mãe de santo, essas coisas, ele foi me explicando, ele falou assim, cara, porque existe uma coisa com você que não batia com aquele momento, né? Então isso meio que atrapalhava o que estava rolando ali. O trabalho deles. E eu falei, existe isso? Ele falou assim, existe. Tem pessoas que não podem estar ali porque atrapalha. Então as pessoas não acreditam hoje que tem esse meio, essa guerra espiritual, né? Eu vou colocar como guerra, mas que existe isso mesmo. Assim como eles... assim como eles têm a crença deles, têm as coisas deles, né? Os deuses, os orixá, aquelas coisas todas. A gente também acredita no Espírito Santo, acredita que Deus fala com a gente, porque Ele fala mesmo. Então, tem isso, essa coisa espiritual, né? De Ele ser o deles e você, cada um respeitar o seu, né? Porque as pessoas não conhecem a Bíblia, né? Porque se conhecer, por exemplo, ler a carta aos Efésios, vai ver Paulo explicando a realidade do mundo espiritual. Sim. A realidade do conflito espiritual. Leia Efésios que a pessoa 6, não acredita que realmente aconteça isso, da armadura, né, de Deus. Por que aquele texto, né? Ali fala da realidade, das potestades, né? Sim. Fala que a nossa luta não é contra carne e sangue. Sim, sim. Então não que seja uma briga pessoal, né? Olha, você é do candomblé, você não fala comigo, que agora eu sou crente, só ando com crente. Tem muito disso também, né? E o amor ao próximo fica onde também, né? E o respeito, né, pelas pessoas, pelo ser humano. Então tem muito disso. Então não é uma guerra pessoal, né? É espiritual, de olha, eu estou na minha, né? Então tem coisas que não vai dar.
momentos que não vai dar para a gente estar junto. Como que eu posso? Eu entendi meio que isso. Como que eu posso chegar ali que eles estão fazendo uma coisa deles com a minha carga espiritual compactuar, né? E eles também com a carga espiritual deles do outro lado, né? E muita gente não acredita nisso, que pode acontecer isso, né, pastor? Claro. É a realidade do mundo espiritual, né? O mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico, é tão real. Como a gente está aqui, dialogando aqui com anjos. É mundo físico e mundo espiritual. Um tão real como o outro. Cara, que coisa, né? Interessantíssima. Você também estudou muito essa parte também ou não? Sim. Porque tem caras que escrevem livro, né? Tem gente que foca mais nessa parte de coisas espirituais. Sinceramente, assim. Não é a minha ênfase, né? Eu não tenho essa forma, essa concepção para escrever, até mesmo de leitura bíblica. Não é o meu caminho. Eu sou de uma parte mais bíblica, né? Mais hermenêutica, de você pegar o texto, fazer uma exegese do texto, de você quebrar o texto em vários pedacinhos, bem cartesiano, né? Quebrando as partes, explicando parte por parte, fragmento por fragmento. Eu sou mais bíblico nesse sentido. Legal, muito interessante. Pastor, fiquei muito feliz. Obrigado que você veio aqui, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Na próxima a gente espalha os livros aqui. A gente põe os livros aqui em cima para fazer o merchan. Vou trazer os doces para você. E os doces. Pode trazer os doces. Que eu como, gente. Pode ser doce de qualquer lugar que eu como. Eu não ligo para isso, não. Já que está falando, né, que o pior é o que a gente fala, mais do que a gente come. Pastor, para a gente finalizar, a gente ir para os finalmente também, o que você diria para você daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos você vai ver esse vídeo aqui e vai ouvir o que você falou para você mesmo. Nossa, daqui a 10 anos. Eu estou numa fase da minha vida, uma fase muito trabalhosa, E recomeçando alguns projetos, trabalhando algumas outras coisas. Então tem sido uma fase de muitos desafios. Tenho trabalhado bastante. E daqui a 10 anos, o que com certeza eu vou dizer é: busque equilíbrio, seja equilibrado, né? Conheça-te a ti mesmo. Uma frase de Sócrates, né? Gnote Salton. Conheça-te a ti mesmo. Cuide de si, porque às vezes nós buscamos tanta coisa e esquecemos de cuidar de nós. Então, um conselho que certamente eu me daria era esse: cuida de si. Faça, trabalhe, sonhe, projete, plante vinhas, né? Construa casas, mas não se esqueça de cuidar de si, porque às vezes a gente corre atrás de tantas coisas e esquecemos de amar a si mesmo, de cuidar de si. A Bíblia orienta nós a amarmos Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então às vezes nós amamos, fazemos, trabalhamos e esquecemos do autocuidado. Então o conselho que eu dou para mim e para todos que vão assistir esse vídeo, essa nossa conversa: cuide de si, se ame, cuide da sua vida no sentido de você se amar. Isso é um conselho muito interessante, porque às vezes a gente corre atrás de cuidar de tantos e esquecemos do autocuidado. Alimentação, do cuidado de você dormir, do cuidado de você ter o seu lazer, do cuidado de você ter pessoas ao teu redor. Né? A vida não é só correr, a vida também é cuidar de si. Cara, que coisa isso aí. Daqui a 10 anos eu vou ouvir isso. Vai ouvir isso daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos vai ter muita coisa ainda para acontecer, né? Ou pode ser também, como a gente sempre fala aí, espera a vinda de Jesus. Ele veio antes, não deu tempo de ver vídeo nenhum. E não tem problema, vai ser melhor ainda. Mas vai ser até bem melhor mesmo. E isso é verdade. Pastor, eu quero fazer um corte aqui, que eu sempre faço um corte, que tem aqueles cortes, né, de YouTube. Você se sente às vezes chateado ou triste com algumas pessoas que se dizem ser pastores e não são, e acabam todo mundo generalizando: ai, pastor é tudo igual, eles tudo roubam dinheiro. Você não viu aquele fulano fez tal coisa? Olha, aquele fez aquilo lá. Isso te deixa no fundo triste, que poxa, eu não tenho nada a ver com isso, porque tem pastores que não faz um terço do que você faz, falando bem rasgado, que não faz bosta nenhuma. E tem esse título de pastor, que nunca estudou, que nunca fez nada, mas está ali só com aquele intuito de ganhar alguma coisa, de fazer alguma coisa. Você se sente, às vezes, no fundo, um pouco triste com isso? De, olha, eu não tenho nada a ver, quem está fazendo isso é ele, eu não tenho nada a ver, eu nem conheço essa pessoa, para generalizar que todos são iguais e que todos fazem a mesma coisa.
Então, pelo menos no Brasil, a visão que as pessoas têm de pastor é muito dos pastores que estão na mídia, da grande mídia. Sim. Isso é muito prejudicial, porque eles não representam todos os pastores. Ah, mas os pastores têm avião, têm jato, têm carro blindado, têm não sei o quê. Eu não tenho. Então, eles não me representam. Você não faz parte dessa lista, Sou né? de uma outra realidade. Eu sou pastor de uma igreja pequena, Sim. que você conhece. Sim, claro, aqui na Brasilândia. Vila Brasilândia. Já começa por aí, na Brasilândia. Brasilândia, que eu tenho muito orgulho de falar. Sim. Que é uma rua sem saída, uma igreja pequena, só que nós entregamos 1000 marmitas por semana. Sim. E cuidamos de dependentes químicos e ajudamos dezenas de famílias toda semana na igreja. Então, assim, é uma realidade que não é igual aquelas. Você perguntou se eu fico triste. Eu não sei se eu devo ficar triste. Não sei. Ou não se importar também, né? Porque a Bíblia vai falar que é bom que essas coisas aconteçam para que o justo, para que o verdadeiro venha resplandecer, venha Sim. aparecer, para que a luz dos verdadeiros de fato apareça. Então, realmente, existe um prejuízo, né, porque muitos pastores deixam um rastro de maus exemplos. Se por um lado tem esse prejuízo, por um outro lado tem um lado positivo, que o verdadeiro, ele de fato aparece. Sim. Não tem como, Jesus falou que não tem como você esconder uma luz. Não tem como você esconder uma luz, ela vai brilhar no meio das trevas. Então, se eu tenho a minha consciência tranquila de que eu estou fazendo um trabalho honesto, correto, por mais que a maioria não faça, eu permaneço fazendo o meu trabalho, e eu sei que Deus vai me justificar e que a verdade vai sobressair. Não tenho dúvida nenhuma. Que é isso, hein? É. Top, sensacional. Muito obrigado, pastor. Mais uma vez, muito obrigado. Instagram, qualquer coisa, quem quiser procurar, quem quiser saber, o endereço da igreja também, pode falar, fica à vontade. Para quem é de São Paulo. Redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, eu estou em todas as redes. Então, se você procurar Luciano Escala... Só tem você. Só tem eu. Vai colocar aqui embaixo Luciano Escala, né? Coloca depois na edição. Sim. Escala, Escala. Daí me acha. A igreja Brasilândia, quem é da região de Brasilândia, quem é de São Paulo, Rua José Benedito Pinto, número 75, na Brasilândia. Sensacional. Sou responsável por um trabalho com dependentes químicos. Se alguém precisa de ajuda, pode me chamar. Estou aqui para Pode mandar lá no direct, qualquer coisa. Só chamar que eu respondo. Legal. Já te perguntaram também se você é dono das lojas de escala, de roupa? Nunca perguntaram, porque é simudo. Mas podia ser, né? Podia ser. Não era uma ideia, não. Perguntaram se você também era já dono dessa loja, dessa roupa Não, Escala. macarrão Escala. Verdade, ainda tem macarrão, é mesmo. Tinha esquecido desse detalhe. Você quer economizar aí até 95% na sua conta de energia? Procure meus amigos da Instale Solar, que eles fazem um trabalho top. Eu sei que você está pagando muito alto no seu frigorífico, o mercado que fica aí também ligado, um monte de coisa 24 horas aí. A gente tá muito alto. E cada dia que passa ficando mais alto. Lá também paga um pouquinho alto lá na igreja, não paga, pastor? Paga um pouquinho alto. Precisa analisar para colocar um sistema desse lá. Para colocar esse sistema aí e economizar muito. Você mesmo que tem a sua igreja também, que é gigante, ele diz que é pequena e tal, né? Tá ali, mas imagina uma maior, com 5 mil membros, como não gasta a energia. Só de ar-condicionado, né? Ar-condicionado, eu tiro pela essa minha, coisa toda. acho que a gente deve ter uns 6, 7 aparelhos de ar-condicionado. Quanto que não gasta, né? Nossa, é verdade. Gasta muita coisa e você pode reduzir em até 95% na sua conta de energia. Procure meus amigos da Instale Solar. E é isso, gente. Semana que vem tem mais coisa boa aqui no programa. Valeu, pastor. Valeu.